Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Astrologia Clássica. Eu sou Ana Rodrigues e hoje nós vamos conversar novamente sobre Marte, mas agora do novo momento de Marte, que é o ingresso em Gêmeos, né? Então a gente vai falar um pouco desse trânsito de Marte aí ao longo do signo de Gêmeos. Eu fiz um vídeo na semana anterior sobre a conjunção de Marte com Algol, mas já passou, gente, tá? Os trânsitos duram em tempo real, então Marte já está deixando o signo de Touro e essa conjunção com Algol já perdeu o efeito aí em sentido tanto coletivo como na carta natal, tá bom? Bom, foi um momento aí de bastante burburinho em mídias globais e a gente pode perceber aí no final de semana anterior, né, aquele evento ali nos Estados Unidos que tem uma relação bastante direta aí com a violência desta conjunção de Marte com Algol. Bom, passou, tá? Então não precisa mais ter medo dessa conjunção. Nós vamos conversar um pouco desse trânsito de Marte ao longo do signo de Gêmeos, primeiro num contexto coletivo, pensando nos fatores de astrologia mundial, e depois a gente vai falar de astrologia natal um pouco, no que for possível, porque a astrologia natal é mais complexa, né? Leva em consideração muitos fatores individuais aí, né, de cada carta. Então vamos lá. Bom, Marte está deixando o signo de Touro e vai ingressar, vai atravessar a fronteira de Touro para Gêmeos no dia 20 de julho, que é agora sábado, né? Então ele vai ingressar ali em Gêmeos. Esse limiar aí, né? Essa mudança vai fazer com que Marte passe em conjunção pelas ali das Pleiades, né? Principalmente a estrela Alcione está ali em 0 e pouquinho de Gêmeos. Essa constelação, no sentido coletivo, ela seria até mais desafiadora para uma conjunção com Marte, né, que é um maléfico, mas se ela ainda estivesse oculta pelo Sol. E essa constelação fica oculta ali em torno de uns 40 dias aproximadamente, mas agora o Sol já se distanciou suficientemente para que as estrelas das Pleiades sejam vistas ali no finalzinho da madrugada, né? Assim como aconteceu com as estrelas de Perseu, onde Algol está. Então é menos pior, porque se essas estrelas estivessem ocultas ainda pelo Sol, esse momento em que elas virassem, né, que passassem a ser visíveis, poderia desencadear aí uma série de eventos mais desafiadores em contexto coletivo, principalmente no que diz respeito a temas de águas, né? As Pleiades são conhecidas como as irmãs que choram, tá? Se você não for inscrito aqui no canal, aproveite agora para se inscrever, ative as notificações. E eu quero dizer para vocês que nós temos uma seção de membros. Se você gosta de estudar astrologia, quer aprender um pouco mais em nível técnico, na seção de membros você pode encontrar recursos, porque ali a gente tem conteúdo exclusivo todas as semanas e falamos de todos os ramos da astrologia natal, da mundial, da eletiva, da horária, tá? Então tem bastante coisa ali para você maratonar e aprender um pouquinho mais. Mas se você quiser aprender astrologia para se tornar astrólogo, eu tenho os cursos da plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Lá temos cursos de astrologia natal, tem astrologia horária, astrologia mundial e vários outros de astrologia natal também. Dá uma olhadinha ali e pega o cupom de desconto aqui embaixo para você aplicar ali no carrinho de compras e ter aí o desconto de 20% em qualquer um dos cursos, tá bom? Mas o que eu quero falar aqui é mais do trânsito ao longo de Gêmeos, então essa virada vai ter Marte em conjunção com as Pleiades, e aí depois ele vai seguir o seu caminho e permanece no signo de Gêmeos até o dia 4 de setembro. Então é em 4 de setembro que ele vai ingressar ali no signo de Câncer, que é uma debilidade e tal, tá bom? Bom, mas antes disso, vamos lembrar o que aconteceu no período anterior, né? A última vez em que nós tivemos um trânsito de Marte em Gêmeos. Isso aconteceu entre 2022 e 2023 e foi um trânsito muito longo, muito mesmo, porque Marte teve o seu movimento retrógrado enquanto estava transitando em Gêmeos. E foi exatamente o período que, para nós aqui no Brasil, a gente estava naquele movimento das eleições, né? Então, todo aquele desencadear anterior às eleições, como que veio depois, porque Marte ainda pegou uma boa parte ali dos meses iniciais de 2023. Aquele perfil que a gente pôde perceber, né? Muito barulhento, agitado, imprevisível, um pouco agitado mesmo no que diz respeito à violência. A gente teve vários momentos no Brasil, mas basicamente todos derivados da questão política, né? Porque a gente ainda tem, né? Obviamente não acabou, mas essa coisa da polarização estava muito acirrada e em termos de clima isso foi de uma certa tensão, tá?
E aí, por que que isso é importante? Nesse ano, a gente tem Marte no movimento retrógrado, só que ele não vai ficar retrógrado enquanto transitar em Gêmeos, né? Porém, nós estamos em julho e ele vai ficar até setembro, aí quase 2 meses, transitando nessa faixa do zodíaco. Nesse ano, Marte vai ficar retrógrado enquanto estiver em Leão, que também é bem agressivo, ali violento, né? Agora, gente, talvez para nós no Brasil não seja uma indicação mais problemática, porque é como eu falei para vocês ali no vídeo de Marte com Algol. No sentido coletivo, a gente tem algumas técnicas, né? A gente chama esse ramo de astrologia mundana, e é importante você que não estuda astrologia, mas gosta do tema, saber que existem técnicas específicas para cada ramo da astrologia. Então, para a astrologia natal é muito popular, a gente conhece o mapa natal, a revolução solar, os trânsitos, direções, progressões. A gente tem uma série ali de técnicas, de recursos que a gente pode usar na astrologia natal. Mas na astrologia mundial são outros recursos. O que nós chamamos de revolução solar na astrologia natal, na astrologia mundial, é o ingresso do Sol no signo de Áries, que é o que marca o início do ano astrológico. Então, a revolução dos anos no contexto mundial é o ingresso do Sol no signo de Áries, tá? Eventualmente, vocês vão assistir em algumas mídias alguns astrólogos calculando revolução solar, como se faz na astrologia natal, para cartas de fundação de países, né? Por exemplo, no caso do Brasil seria ou o mapa da independência ou o mapa da república, mas isso não é comum e a astrologia mundial ela não foi criada com esse contexto, tá? Isso é uma abordagem muito superficial, até porque essas cartas de fundação, muitas delas não têm horário exato, elas são suposições devido ao contexto histórico e tal, então não recomendo fazer revolução solar sobre carta de fundação da independência, né, da república, enfim. Usem o ingresso do Sol em Áries, tá? Porque ele vai acontecer para todo o globo e de acordo com as faixas de fuso, né, as coordenadas, você vai ter uma carta específica. As posições dos planetas não mudam, mas muda o eixo da roda. Então, ascendente, meio do céu, fundo do céu e descendente, né? O que vai dar uma importância, que vai ter uma importância para definir para cada um dos países qual é o regente daquele ano, né? Existe um critério, né? Alguns critérios aí bem elaborados e até complexos para se definir qual é o regente do ano, né? Mas o regente do ascendente, o planeta que tem domínio sobre o ascendente na carta do ingresso do Sol em Áries, tem uma relevância grande para o período também, porque é o regente do início da roda ali, né? Da primeira casa que representa o país em si. E então, dessa forma, a gente teria que calcular uma carta de ingresso para cada país, para sua capital, né? Então, no caso do Brasil, a gente calcula para Brasília, na Argentina, Buenos Aires, e aí vai, né? Para Chile, a gente calcula ali em Santiago, nos Estados Unidos, a gente calcula para Washington, e lá nos Estados Unidos, foi o que eu mostrei na postagem aqui que eu fiz no domingo, né? Em texto. Nós tivemos o ascendente ali na carta do ingresso dos Estados Unidos, né, do Sol em Áries, o Escorpião no ascendente. Então, tradicionalmente, Marte é regente de Áries e de Escorpião. E todos os países que nesse ano de 2024 estiverem na carta do ingresso, ascendente em Áries, ascendente Escorpião, tem Marte como muito importante para todo esse período. No Brasil não é um caso, depois eu vou falar um pouquinho do Brasil. Agora, por que que isso é importante? Porque no contexto mundial, a carta do ingresso marca o contexto do ano, mas temos os eclipses. E os eclipses, principalmente quando eles são solares, eles vão traduzir aquele tempo da totalidade do eclipse em anos, né? Porque o ciclo do Sol é anual e sempre o eclipse lunar se desencadeia em meses. E aí a gente teve aquele eclipse em abril, que estava sob a regência de Marte, ele aconteceu no eixo, né, Áries e Libra, mas especialmente ele aconteceu no signo de Áries, porque foi um eclipse solar, conjunção Sol e Lua no signo de Áries, né, então ele está sob a regência de Marte também, e ainda no período de vigência, né, então aquele período da totalidade está se traduzindo, está se desenrolando. No contexto do eclipse, tanto os trânsitos, então, de Marte, né, que são importantes, como também se a gente tiver algum aspecto que forme perfeitamente, que chegue perfeitamente ao grau onde o eclipse aconteceu. Então, por isso que para os Estados Unidos,
muito forte, porque esse eclipse solar de abril, ele foi visível basicamente nos Estados Unidos, né? Porque ele pegou uma faixazinha, um pedacinho ali do Canadá, um pedação dos Estados Unidos, quase uma faixa pegando, né, uma boa parte ali dos Estados Unidos e um pedacinho ali da fronteira com o México. Então esse eclipse ele tá com uma dinâmica muito relacionada àquela região ali americana, né? E aí a gente já viu. A gente tem Marte como regente do ascendente na carta do ingresso do Sol em Áries para eles lá, né? E temos Marte como regente do eclipse que aconteceu no signo de Áries, tá? Então, todo o trânsito de Marte ao longo desse período, até o próximo ingresso e tal, né? E até quando durar os efeitos do eclipse, tem importância muito grande para os Estados Unidos. Mas a gente tem outros efeitos também, né, podendo ser representativos de circunstâncias, eventos, nos outros países que também na carta do ingresso tiveram ascendente em Áries ou em Escorpião, tá? Que são as regências ali de Marte, tá? E se teve o ascendente em Gêmeos? Gente, se teve o ascendente em Gêmeos, então é Mercúrio quem tem uma importância e não Marte. Então, mesmo que Marte esteja transitando sob o ascendente da carta do ingresso do Sol em Áries, não vai ter uma mesma importância do que se ele for o regente, né, daquele ano, daquele período do ascendente, tá? Pode dinamizar algum tipo de burburinho, desencadear alguma coisa com movimento rápido e inesperado, mas o efeito mais tenso, a gente pode dizer, de trânsitos de aspectos desafiadores de Marte, né, até setembro, mais fortemente nessa região ali, que pega uma faixazinha do Canadá ali próxima dos Estados Unidos, né, todos os Estados Unidos, e descendo ali até a fronteira ali do México, que foi essencialmente a região que viu o eclipse de abril, né? Então ali tá com os olhos ali. E também porque os Estados Unidos vai ter uma eleição presidencial esse ano, então já tá com clima quente, a gente pôde perceber aí no último final de semana, né, com aquele evento do atirador, e pode desencadear outras coisas, especialmente nesse trânsito de Gêmeos. Em dois momentos de trânsito mesmo, dia 14 de agosto, a gente tem Marte chegando ao mesmo grau em que está Júpiter, em Gêmeos, né? Júpiter é um pouco mais pesado do que Marte, né? O planeta é um pouco mais lento, pesado que eu digo porque o trânsito dele é um pouco mais lento. E é uma configuração muito agitada, tem uma representação muito imprevisível essa, né? Essa conjunção de Marte com Júpiter. No que diz respeito, por exemplo, a dinâmicas de se dirigir para alguma coisa, né? Assim, geralmente, Marte, quando ele toca essa configuração com Júpiter, tem a ver com se lançar para alguma coisa. No passado, isso tinha a ver com exércitos que marchavam em direção a alguma guerra, né? Então, era quando sabia que tinha um exército saindo em campanha, né? A gente dizia assim. E aí isso pode ter efeitos, então, lá nos Estados Unidos, como alguma coisa de lançamento ou alguma mudança muito inesperada em contexto geral, né? A gente está se referindo às eleições porque, nesse momento, é o tema mais importante, mas não dá para colocar que seja só em referência ao campo político, né? As coisas podem se desenrolar de uma maneira global, né? Agora, gente, em seguida, dia 16... tem uma quadratura entre Marte e Saturno. Ela acaba sendo um pouco frustrada, essa quadratura, assim, vocês não vão sentir um efeito de longo prazo aqui, porque Júpiter acaba, né, tendo a conjunção 2 dias antes, basicamente. Então, a conjunção com Júpiter acabou frustrando um pouco a quadratura com Saturno. Mas ainda assim, ali em torno do 17, 18, 19 de agosto, tem um clima novamente agitado. Então, esse período ali, né, a gente pode dizer que essa meados ali de agosto, uma agitação incomum acontecendo no ar, né? Ela é sujeita a imprevisibilidades, assuntos totalmente inesperados, então mudanças bruscas de direção, lançar alguma coisa, né? Pode ser até um exército, mas poderia ser também se lançar com alguma coisa muito nova, inovadora, assim, não tanto em sentido científico, descobertas, não é tanto assim não, que não é um tema de Marte, né, gente? Mas é mais no sentido de alguma coisa de iniciativa mesmo, né? Tem a ver aí com alguma coisa nova, uma mudança brusca, inesperada, novidades, coisas muito fora do habitual, tá? Então, isso que a gente tem basicamente durante esse trânsito de Marte no signo de Gêmeos, nesses 2 momentos impactantes, tá?
Agora, em relação ao grau onde aconteceu o eclipse, esse trânsito de Marte não chega, né, em Gêmeos, não chega a nenhum aspecto desafiador, porque aconteceu em Áries, e em Gêmeos a gente tem só a possibilidade de um sextil, com planetas ali no signo de Áries. Então é menos tenso. E também, gente, nas cartas de ingresso do Sol em Áries para esse ano, Marte estava ali no final do signo de Aquário, 27 de Aquário. E então, estando no seu trânsito em Gêmeos, ele não vai chegar a um aspecto desafiador a esse ponto também, né? Do Marte anual ali no ingresso do Sol em Áries. Foi mais difícil na conjunção de Marte com o Algol, porque foi exatamente em 26 e 30 de Touro, então pegou exatamente uma quadratura, aquele ponto do Marte anual ali, né? 27 de Aquário. Então, esse trânsito, ele não tende a ser violento como a gente viu essa conjunção de Marte com o Algol. Mas, dada a influência mais mutável de Gêmeos, a gente tem a possibilidade de assuntos muito inesperados, fora do habitual. E, gente, toda vez que Marte transita em Gêmeos, ele é barulhento, ele é instável, ele tem uma configuração agitada demais. Bom, tá saindo de um signo fixo, com frieza, que é um signo da Terra, né? Touro, e vai entrar num signo onde tem calor. Na astrologia tradicional, a gente classifica os planetas, os luminares e também os signos de acordo com as qualidades que formam os elementos. E Marte é quente e seco, e Gêmeos é quente e úmido. Então, o calor é o que fica evidente durante esse trânsito de Marte em Gêmeos. E o calor, ele é uma indicação de movimento. E por isso que esse tema mais de iniciativa, de briga, de disputa, essa coisa mais acirrada da competição, fica muito presente. Então é um período barulhento, tá? Então vocês vão sentir aí que esse trânsito de Marte em Gêmeos, ele tende a ser muito agitado, pode desencadear manifestações. Então assim, vocês verem muitas manifestações até inusitadas, com temas muito fora do habitual, como também para o período eleitoral americano também, né? Essas disputas e outros tipos de manifestações também podem acontecer, né? Estamos falando de Marte transitando no signo da regência de Mercúrio, e nesse início desse trânsito a gente tem Mercúrio em Leão, que então dá voz potente e é bem voltada para essa coisa, manifestações, colocações, não só manifestações coletivas, né? Passeatas, coisas assim, mas manifestações com agudeza, né, nas palavras. Então, pessoas mesmo, né, importantes aí, né, personagens importantes aí se colocando também com falas um pouco contundentes, mas não é um clima suave, né, não dá para dizer que é um clima suave. E quando Marte transita por Gêmeos, ele é veloz, então nada é duradouro, né, nesse sentido mais de disputa, de briga. São coisas que evaporam no ar, né? Então é um clima tenso que vem e se esvai, depois vem de novo, se esvai, tá? Então fica essa agitação comum aqui, né, no ar. Marte também é um planeta que representa a velocidade, né? Então em Gêmeos ele fica muito irritadiço, e aí esses dias, né, principalmente esse dia de quadratura com Saturno, dia 16 de agosto, já requer um pouquinho mais de atenção com esse tema de velocidade, tá bom? Bom, a gente pode dizer que os signos mutáveis têm essa expressão movediça, né? São signos de final de estação, então eles misturam. Aqui a gente não tem uma rigidez, tipo um paredão, né? Como Marte estava ali no signo de Touro, mas a gente tem essa inconstância. Então, por isso que eu associo muito esse trânsito de Marte em Gêmeos como alguma coisa muito barulhenta, coisas inesperadas, coisas sem substâncias, é aquela agitação cotidiana, né? Principalmente no clima global, tá? Então tem importância maior ali nos Estados Unidos. No Brasil, a gente teve o ascendente em Capricórnio, então essa data do dia 16 de agosto requer um pouquinho mais de olhar, né, nosso detalhado, porque Marte então vai chegar a uma quadratura a Saturno, que é o regente do ascendente na carta do ingresso para esse ano aqui no Brasil, né? Então é um período ali que pode ser um pouco mais agitado, com colocações e tudo mais. Por signos, Saturno está no terceiro signo, né? Como o ascendente foi Capricórnio, então tem Capricórnio na primeira, Aquário na segunda, Peixes na terceira casa. E a terceira casa, então Peixes ali onde tem Saturno, é a casa do âmbito das mídias, né? De maneira geral, comunicação, trânsito geral, mas também é uma casa relacionada ao ensino básico, e tem algumas mudanças aí que estão sendo aí preparadas também relacionadas ao ensino básico, pode ser um dos temas que se desencadeia,
durante essa fase, né, até setembro, mas tem também essa agitação comum aí que com mídias aí, assuntos que podem surgir. Nesse período, assim, que não são coisas muito agradáveis, é aquele tipo de assunto que gera preocupação, que é complexo, é dado a fake news, por exemplo, é dado a coisas muito, onde todo mundo fica colocando opiniões, sabe quando a gente tem algumas circunstâncias que todo mundo fica teorizando, o porquê aconteceu, se podia ter sido evitado, sabe, fica todo mundo falando em possibilidades, mais ou menos isso, né? Porque vai ser uma quadratura envolvendo Marte e Saturno, que são os maléficos, em signos mutáveis. É muito burburinho, é muita coisa solta, conjecturas, suposições. É esse tipo de agitação aí que a gente tem para nós aqui no Brasil, nesse meados aqui, né? Nesse período de meio aqui de agosto, certo, gente? E na astrologia natal, né? Bom, primeiro dizendo que a astrologia tradicional considera trânsitos, né? Mas dentro das técnicas que a gente usa, os trânsitos estão lá no final da fila, né? Eles ficam lá no finalzinho da fila. Eles são importantes quando o planeta que você está analisando no trânsito tem uma relevância para aquele contexto natal, tá? Por exemplo, estamos falando de Marte. Para quem esse trânsito de Marte ou todos os trânsitos de Marte tem importância? Para quem tem ascendente em Áries, ascendente em Escorpião, meio do céu em Áries, meio do céu em Escorpião, ou tem planetas posicionados ali no signo de Gêmeos, né? Ou ascendente em Gêmeos, menos até, eu diria, né? Se você tem planetas em Gêmeos, ou ascendente em Gêmeos, meio do céu em Gêmeos, é menos impactante do que se você tem o ascendente em Áries ou em Escorpião. Por quê? Porque Marte é o regente do teu ascendente para a vida inteira, e tudo que ele desenrola tem uma importância, seja maior ou menor, para você ao longo da vida, tá bom? Então, o que a gente tem que analisar? Se o trânsito de Marte em Gêmeos, em comparação à carta natal, chega a aspectos desafiadores, quadraturas, oposições ou até conjunções, né? Por exemplo, se você tem Saturno em Gêmeos, e aí Marte vai passar pelo grau onde está Saturno no seu mapa natal, né? É um pouquinho mais desafiador. No dia, né, nos dias próximos ali quando ele passa, tá, não é pro ano inteiro não, os trânsitos eles têm efeito enquanto duram mesmo, é tempo real do calendário e do relógio, tá? Ou se você tem planetas ou ângulos do mapa, o ascendente e o meio do céu, nos signos de ar, em Libra, em Aquário, porque aí esse trânsito de Marte em Gêmeos vai chegar a trígono a esses pontos, tá? Trígono, sextil, 60 graus, são aspectos mais fáceis, então quando Marte transita, aplicando um aspecto a essas posições natais, ele vai desencadear movimento, vai gerar movimento na vida. Se você tiver com algum projeto, interesse, estiver dependendo de algum momento para iniciativa, pode encontrar durante esse período, né? Especialmente nos dias no qual ele passar exatamente a formação desses ângulos de sextil ou de trígono, tá? Porque aí pode desencadear bastante iniciativa, encorajamento mesmo, né? Se você tem projetos, pode sentir um pouco desse clima satisfatório, ele vai fazer as coisas andarem nesses temas, tá? Agora, no caso de você ter ascendente, planetas nos signos mutáveis, que são os signos de Virgem, Sagitário e Peixes, já vai pegar aspectos desafiadores, quadraturas ou oposições. Então, esse trânsito de Marte em Gêmeos, nas datas que ele chegar ao ângulo exato, esses ângulos exatos com seus planetas natais, pode desencadear movimentos que geram imprevisibilidade, atrapalham o fluxo natural das coisas, prejudicam, eles fazem desviar as coisas de uma forma prejudicial, tá? Então, são datas, períodos que você tem que evitar para iniciar atividades importantes, para aplicar mudanças significativas também, né? Fiquem atentos, mantenham a rotina, não comprem brigas, não tentem entrar aí em climas de maior tensão, tá bom? Agora, quando você tem o ascendente em Áries ou ascendente em Escorpião, todos os trânsitos de Marte são importantes para você, em maior ou menor escala, porque também se você na Revolução Solar tiver no ascendente Áries ou Escorpião, também vai ter a regência de Marte, né? Então pode ser mais importante. Agora, o que vai acontecer na astrologia natal, né, em comparação com a carta natal? Muito provavelmente você não vai ter só um ponto, né, de trígono, por exemplo. Você pode ter um trígono com um planeta e uma quadratura com outro, né? Então você vai ter que acompanhar os trânsitos dia a dia para ver essas datas específicas onde chegam a esses aspectos,
para evitar, por exemplo, nos momentos de quadratura e oposições, tomadas muito bruscas, né? Mas a astrologia natal é assim mesmo, muito complexa, né? O mapa é uma composição e além da carta natal, a gente tem outros recursos para entender o momento presente. Aí, como eu falei para vocês, os trânsitos ficam no final da fila. Então, eles têm uma importância. Se Marte, por exemplo, né, que nós estamos falando aqui, for importante para você nesse período, não só na carta natal. Se você tiver Marte como regente do ascendente da Revolução Solar, se na profecção do ascendente você tem a casa profectada, o signo, né, importante para o período na regência de Marte também, porque aí vai desencadear alguns momentos aí mais impactantes, tá? Então, a astrologia natal é mais complexa, a gente nem tem como falar de ponto a ponto aqui, porque são muitas variáveis, né, que podemos encontrar em cada uma das cartas, certo? Bom, gente, basicamente é isso. Então, o nosso olhar fica mais nos Estados Unidos, porque Marte tem uma relevância para a carta do ingresso e para o eclipse, né, que foi visível ali, e vamos acompanhando o que isso pode significar, tá bom? Bom, eu quero fazer um vídeo aqui para a gente falar sobre o momento atual mundial, né? Quais são os assuntos que estão astrologicamente dizendo em vigor, o que pode acontecer nesse período próximo, mas me coloca aqui nos comentários se você gosta desse tipo de visão, se você acha legal eu fazer para você entender aí sobre o mundo, que eu faço um vídeo, tá bom? Um abraço forte para você, não esqueça de deixar seu comentário, de curtir, se você não for inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo, então, até mais.